Olá pessoal, tudo bem com vocês? José Antônio Lopes aqui. Seja bem-vindo ao canal Marcenaria de hoje e eu vou explicar para vocês nesse vídeo como fazer aí a sua cozinha simples. Vou falar sobre os padrões de medidas, vou falar os detalhes para você fazer aí a sua torre quente, que é algo que as pessoas têm me pedido muito aí nos comentários no YouTube e também no Instagram. Vou estar mostrando muita coisa legal aqui, pessoal. Se você quiser aprender como fazer a sua cozinha planejada, quais são os passos que você deve tomar, antes, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu joinha e não esqueça, pessoal, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com as pessoas que também querem aprender a fazer seus próprios móveis planejados. Vamos lá então? Então, pessoal, vamos começar falando sobre medidas padrão. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, lembrando que esse vídeo é mais voltado para torre quente, que é o que o pessoal tem me pedido aí muito. Mas eu vou falar aqui das medidas, porque não existe somente uma torre quente, né, pessoal? Não pega muito bem, então a torre quente acompanha outras partes da cozinha. Vou começar falando da altura aqui do forno. O forno, pessoal, tem que ter do centro ou seja, até o centro do forno tem que ter 90 a 97 centímetros de altura. Então, se você colocar muito alto ou muito baixo, não vai ficar bem funcional. O micro-ondas pode ficar mais ou menos na altura dos olhos ou até mesmo um pouco mais alto, mas não exagere muito, ok? A altura padrão, pessoal, aqui do nosso módulo superior aqui, ó, nossos módulos superiores. Você tem que deixar aqui, ó, da pia, da pedra aqui da pia até a parte de baixo de 60 a 70 centímetros. Não pode deixar mais do que isso, pessoal. Nem menos que 60 e nem mais que 70, porque vai fugir do padrão e na hora de usar você vai ter dor de cabeça. Então acompanhe aí essas medidas para fazer aí a sua cozinha. Muita gente, pessoal, quando me pede aí um plano de corte, questiona isso aqui, ó. Às vezes eu faço a parte de baixo aqui, ó, mais profunda e a de cima menos profunda. E eles não querem e dizem que queria que fosse igual. Isso não existe, pessoal. Infelizmente, a pessoa tem que primeiro ver como funciona a cozinha para depois fazer. Já imaginou você fazendo essa parte superior da mesma profundidade da parte inferior? Quando você fosse lavar aqui as louças, você ia encostar sua cabeça na parte de cima. Não funciona. Então, móveis superiores, ou seja, módulos superiores acima de pia ou de bancada onde você vai trabalhar constantemente na cozinha, você coloca 35 centímetros, ok? 35 centímetros já está no padrão ideal para módulos superiores que vão acima de pia ou de alguma bancada que você irá trabalhar na cozinha. Já falei em outros vídeos sobre a altura aqui do rodapé, ou seja, essa altura, pessoal, você pode deixar aí de 15 centímetros. Esse estilo de cozinha que eu fiz aqui, a gente chama de módulos flutuantes, não tem rodapé. Usa muito, não é necessário colocar um rodapé. Se você quiser, você pode colocar aí a sua base ou rodapé e depois fazer a cozinha por cima. Mas dá para fazer muito bem toda flutuante dessa maneira. Agora eu vou começar a desmontar aqui os meus módulos para você ver como é a anatomia desses módulos aqui, como eles funcionam, para você criar aí o seu plano de corte, ok? Então, essas partes aqui, pessoal, ó, são tamponamentos. Essas partes tamponadas, elas servem para deixar o módulo de outra cor. Por exemplo, se eu deleto aqui, você vê que por dentro está branco. Então, se você for fazer a sua cozinha toda de uma cor, dessa cor mais escura ou de uma cor madeirada, ela vai sair mais cara. Então, ninguém faz. Às vezes pode até fazer, né, pessoal? Mas não é bem recomendado para evitar muito gasto. Mas tem gente que prefere fazer toda de uma cor só. Então, a gente faz a parte interna branca e faz a parte externa de uma cor madeirado, para que você olhe e veja só a cor madeirada. O tamponamento, já que usamos aqui portas de 18 milímetros, esse tamponamento ele passa da porta 2,2 milímetros, ok? Para esconder aqui a porta, para você não ver aquela quina aqui da porta e dar um melhor acabamento.
Quando você for fazer o seu módulo, você tem que lembrar de uma coisa. Aqui esse módulo está com fundo interno, mas quando a gente compra o MDF cortado, a gente tem que parafusar o fundo por trás aqui, ó. Então você tem que colocar o tamponamento não apenas 2.2 maior, mas 2.2 na frente e mais os 6 milímetros aqui de trás. Então você vai fazer com que o seu tamponamento ele cubra o fundo e também a porta, a quina da porta, ok? A parte igual, ou melhor dizendo, a parte de baixo igualmente você faz esse mesmo processo. E voltando aqui, a parte de cima você pode deixar ela sempre menor, não precisa encostar lá atrás. Por quê? Porque aqui, pessoal, essa cozinha ela está do piso até essa parte de cima com 2 metros e 5 centímetros. Então não tem necessidade de colocar esse tamponamento inteiro, ou seja, para evitar gastos aí. Outra coisa, pessoal, que eu quero que você entenda na hora de fazer o seu plano de corte é que você pode tamponar o lado direito aqui do seu móvel, a parte de cima e a de baixo. Já esse lado esquerdo, a própria peça que acompanha aqui a torre, ela já serve de tamponamento. Então não precisa colocar outro tamponamento desse lado e nem outro tamponamento desse lado, ok? Essa torre aqui, pessoal, seria simplesmente esse módulo tamponado, só que com um tamponamento bem comprido, que vai até lá em cima, com 2 metros e 5 centímetros. Então aqui eu vou tirar o tamponamento, vamos tirar, para ver como ficaria a nossa modulação aqui após tirar o tamponamento. Ficaria assim: meu módulo estaria fixo na torre e na parede e em seguida tamponado, ok? Abrindo aqui as portas, eu quero também falar para vocês algo que muita gente me pergunta: quando eu uso dobradiças retas ou curvas? Você usa dobradiça reta nas laterais e curva aqui no meio. Por quê? Porque aqui só tem uma divisória. Se fosse duas, você usaria reta em todas, mas como é só uma, você tem que usar uma dobradiça curva aqui. E você então, ou seja, você pode usar aí a sua dobradiça curva. E para fazer aí, pessoal, a soma das portas, você vai pegar o tamanho do seu módulo. Eu costumo deixar de folga 3 milímetros, ou seja, eu deixo 4 milímetros aqui nas beiradas e 3 milímetros aqui no meio. 3 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Às vezes você pode pensar que é um pouco grande essas folgas, mas não é. Eu costumo deixar assim para facilitar na hora da regulagem. Se você deixar somente 2 milímetros aqui ou 3, vai te atrapalhar muito na regulagem das portas, principalmente se tiver algum desnível na parede, e vai dar muita dor de cabeça. Então siga esse meu conselho se você quiser fazer o seu próprio móvel aí sem ter dor de cabeça, ok? Vamos deletar aqui esse módulo e vamos aqui para a parte de baixo. O detalhe aqui, pessoal, é praticamente igual ao de cima. Tamponamento passa 2.2 na frente para cobrir a quina das frentes. E também aqui o fundo, você tem que cobrir aqui o fundo. Você tem que deixar uma pingadeira de maneira que cubra aqui os puxadores. Os puxadores aqui tem que ficar por dentro e não por fora, porque se eles ficarem por fora, atrapalha muito aí na hora de você estar trabalhando aí na sua pia. Pode estar machucando, rasgando a roupa, etc. Então aqui o detalhe é simplesmente esse. Eu deleto aqui para você ver que a minha pingadeira ela cobre a porta e cobre também o puxador, como eu já falei em um outro vídeo que eu postei aqui no canal também. Veja que eu usei, pessoal, dois módulos aqui, ó. Esse módulo gaveteiro e esse módulo de duas portas, entendeu? Aí você pode me falar, eu posso fazer só com uma divisória aqui? Pode sim, pessoal, funciona normalmente. Eu particularmente prefiro gastar um pedaço mais de chapa e fazer dois módulos, porque fica mais fácil para instalar. Ou seja, quando você instala esse módulo e depois esse ou vice-versa, fica mais fácil para você manusear, fica mais leve. Então se você pegar um inteiro aí vai ficar mais pesado, às vezes ele fica, não dá um esquadro muito bom por ser muito grande, atrapalha um pouco aqui na regulagem das portas. Mas não tem muito problema não.
Se você quiser fazer assim, pode fazer tranquilo. Quiser fazer com uma divisória aqui e a base passando direto. Para iniciante é preferencial fazer 2 módulos para facilitar na hora da montagem, ok? Agora que eu falei aqui, pessoal, dessa parte de baixo, eu vou deletar esses módulos aqui para a gente falar um pouco sobre essa pia aqui. Então às vezes a pessoa tem dúvida na hora de colocar uma pia. Eu não trabalho com mármores e granitos, mas entendo um pouco da altura. Então você tem que deixar de 85 centímetros a 90. Se alguém quiser colocar mais baixo que isso, não vai ficar muito bom. Então as pessoas sempre me perguntam sobre a altura. Deixa de 75 centímetros a 90 centímetros do piso. Vamos deletar aqui a nossa pia para falar do principal aqui, que é a torre quente. Aqui, pessoal, você pode usar tanto módulos de 2 portas, como gavetas, ou uma gaveta só, mais baixa, com um nicho, você pode escolher, ou 2 gavetas como está aqui. Essas gavetas, ela tem que estar um pouquinho abaixo aqui da pia, como você viu que ela estava um pouco mais baixo que a pia, pode ver aqui que ela ficou um pouquinho mais baixo, tá vendo? Porque se você colocar aqui, o forno saia um pouco alto, então tenta colocar o seu forno de 90 a 97 centímetros do centro, que vai pegar bem aí. Isso aqui, pessoal, a gente chama de máscara. Eu não vou entrar em detalhes do tamanho do corte, porque isso aí você tem que ter em mente a largura e a altura do seu forno e do seu micro-ondas. Tem que ter as medidas para depois fazer a torre, para não dar erro. Então eu vou mostrar para você como é a estrutura da torre. Essa torre aqui, ela constitui aqui de um módulo aqui embaixo, outro aqui em cima, 2 tamponamentos que tampona tanto o módulo de baixo como o de cima, e tem mais um tamponamento aqui, ó, outro aqui embaixo, e a nossa máscara. Então, tirando aqui a nossa máscara, a gente pode perceber que nós temos esse módulo. Então ele está tamponado com uma prateleira. Eu subo aqui a prateleira para você ver. Você vai montar aqui o módulo. Essa parte toda você pode montar deitado, de costa, entendeu? Como se fosse essa parte de trás aqui, deitado no piso, para ficar mais fácil. Então você deita esse módulo aqui no piso, apoia aqui as 2 laterais embaixo, fixa, entendeu? De dentro para fora com parafusos de 3 centímetros se for MDF de 18 e de 2,5 se for de 15. Então você fez a união dos 2 tamponamentos de um lado e do outro. Em seguida você vem com esse outro tamponamento aqui, tá vendo só? E você faz a união de cima, ou seja, de baixo para cima. E pode ver, pessoal, que aqui as bordas estão fitadas da mesma cor de externa aí, ó, para ficar mais legal aí o acabamento. Temos a prateleira do micro-ondas. Então micro-ondas também do mesmo jeito, você vai deixar aqui a base, ou seja, essa prateleira para servir de base para apoiar o micro-ondas. Então você viu que aqui, pessoal, nada mais é do que um módulo. Deixa eu deletar essa porta. Um módulo aqui, você colocou essa parte no piso aí, né, deitada, e colocou aqui as laterais, uniu os 2 aqui, pronto, já está praticamente pronta a torre. Depois você vem tampando essa parte aqui que não precisa ser a tela no fundo, e a parte de cima que também não precisa ser até no fundo, não precisa ser a tela no fundo. E aqui atrás eu costumo deixar esse vão aqui, ó, tá vendo? Pode deixar aberto aqui para que o calor do forno suba aqui e evite muitos problemas. Então aqui eu coloquei a nossa máscara novamente para você ver que esse tamponamento aqui pegou por baixo. Ele é bem pequenininho aí, ó, tá vendo só? Aqui você nem vê ele. Esse tamponamento aqui é maior por conta do forno que vai aqui em cima. A largura, eu estou usando aqui módulos de 70 de largura, 70 centímetros, que é uma boa largura para estar ajustando aí o seu forno. Tente fazer aí, pessoal, o mínimo de 70 para dar um acabamento bem legal. A menos que o seu forno seja bem pequeno, aí sim você pode fazer aí de 60, mas tente fazer de 70 que vai funcionar melhor. Não precisa ter fundo lá atrás, como você está vendo, né? Então, voltando à nossa cozinha como estava no início, aqui ó, eu ainda não tinha colocado as fitas de borda no caso, então estaria branco aí, mas ela estaria nesse formato aqui,
ok? Se você tem alguma dúvida e quer me perguntar, deixe aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, porque lá eu respondo com mais facilidade as pessoas. É só digitar no Instagram Marcenaria de Hoje, que você vai encontrar a logomarca do canal Marcenaria de Hoje para você estar seguindo. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e até mais.